Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer aqui o último vídeo da série que discute justamente os impactos da Lei 14.112 de 2020 em relação à mudança da Lei de Falência e Recuperação. Hoje, a gente vai ver que a Lei 14.112 de 2020, que provocou mudanças na Lei de Falência e Recuperação, alterou também a lei que trata do parcelamento de débitos tributários, a chamada Lei do Cadinho, a Lei 10.522 de 2002, sempre em relação aos impactos tributários. Então, hoje, a nossa discussão aqui é justamente a questão dos impactos tributários, a recuperação e a falência. Então, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma discussão no nosso canal em torno da atualização do direito empresarial, tá certo? Vamos bora lá, sem mais delongas, começar a fazer a nossa discussão. Então, a primeira coisa é no que pertine à constrição de bens. E aí nós já estamos falando de uma alteração que a Lei 11.101 de 2005 sofreu. Do que se trata exatamente? Vocês devem se lembrar que quando nós falamos de recuperação judicial, na medida em que o empresário ele entra com um pedido de recuperação, o juiz verifica que ele preenche todos os requisitos da lei, o juiz determina então o processamento daquela recuperação judicial. Um dos efeitos desse processamento é a suspensão de ações de execução que eventualmente essa empresa venha a sofrer. Aquilo que nós chamamos de blindagem judicial. Ocorre que, como o crédito tributário, a dívida tributária que a empresa tenha, ela não pode ser discutida dentro do processo de recuperação judicial, as ações de execução fiscal, ou seja, as ações para cobrança de tributos, elas não se suspendem. Continuam não sendo suspensas. Isso foi mantido mesmo com as alterações da lei. Mas o que é que nós tivemos de novidade em relação a isso? É que, eventualmente, quando estiver em andamento essa ação de execução fiscal, é possível que o juiz que preside essa ação determine a constrição de alguns dos bens do devedor para garantir o pagamento daquele tributo. Pode ser através de penhora, sequestro, arresto, qualquer meio de indisponibilidade de bens. Ocorre, então, agora que se a empresa está em recuperação, para que haja essa constrição patrimonial, então é necessária uma cooperação entre os dois juízes. Então, se eventualmente existir algum bem que o juiz da execução queira fazer a constrição, mas que ele seja um bem essencial à continuidade da atividade da empresa, o que nós chamamos de bens de capital, então nesse caso não seria possível a constrição. Então aí os dois juízes em cooperação poderão verificar outros bens que não tenham o mesmo valor para a empresa, esses sim que poderiam ser objeto de constrição. Então é a primeira medida e talvez uma medida muito importante para viabilizar a recuperação judicial de uma empresa. Segundo aspecto, agora sim, agora começa a entrar coisas cada vez melhor, boas para as empresas que estão em recuperação. Parcelamento de débito tributário. Veja, eu acabei de afirmar para vocês, a dívida tributária ela não pode ser negociada dentro da recuperação. Mas nada impede que o empresário ele entre com um pedido de parcelamento diretamente com o fisco. Na verdade, esses pedidos de parcelamento eles podem ser disciplinados por qualquer lei especial ou já havia o próprio parcelamento previsto na Lei 10.522 de 2002. Qual é a grande novidade em relação à alteração da lei? É que antes esse parcelamento de dívida tributária ele previa o parcelamento em até 84 parcelas. Agora, ampliou-se esse parcelamento para 120 parcelas. Então, nós estamos falando na possibilidade de parcelar a dívida tributária em 10 anos, o que daria um alívio muito grande para a empresa. Além disso, quando a gente entra lá no artigo 10A, vocês vão observar que ali existem alguns descontos em relação à dívida tributária a serem considerados também. Então, o que coloca a empresa numa condição bem melhor. Além disso, existe um outro aspecto que nós temos que levar em consideração. A Lei 10.522 de 2002, ela não permitia o parcelamento de débito tributário relativo a tributos que são recolhidos na fonte, relativo ao IOF ou ao IOC. Agora, todos esses tributos poderão ser parcelados, muda o prazo. Como eles eram tributos que deveriam ser recolhidos na fonte e eventualmente não foram, então o parcelamento nesse caso é de apenas 24 meses. Mas de qualquer forma, já coloca também a empresa numa condição muito mais favorável. E se a empresa que estiver pleiteando a recuperação for uma empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, esses prazos que eu acabei de colocar para vocês,
eles são aumentados em 20%, ou seja, aumentaria 2 meses de parcelamento naquele período de 120 meses, ou um mês a mais naquele período de 24 meses, né? Considerando exatamente que a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas possuem uma condição econômica, em tese, menos favorável do que a condição econômica das médias e grandes empresas. Bom, e na falência? Houve alguma modificação? Houve. Veja, todos os tributos, vamos imaginar que a empresa teve a falência decretada. Então, todos os tributos que tiverem como fato gerador data posterior à decretação da falência, eles não são mais considerados tributos que devem ser habilitados como crédito concursais, ou seja, entrar na fila de recebimento com todos os demais credores. Nesse caso, a fazenda passa a ter um tratamento privilegiado, porque esse crédito ele passa a ser trabalhado como crédito extraconcursal, portanto, ele é pago antes dos demais credores. Mas veja, são apenas tributos cujo o fato gerador tenha ocorrido após a decretação da falência. Então vamos imaginar o seguinte: o juiz decretou a falência, mas determinou, ainda que provisoriamente, a continuidade da atividade empresarial, sei lá, por mais 60, 90 dias. Então todos os tributos que incidirem nesse período, ou seja, a partir da decretação da falência, não serão créditos concursais, ou seja, não serão pagos na fila, serão pagos exatamente com antecedência em relação à fila. E ainda em relação à falência, a outra modificação, e do ponto de vista processual essa é uma modificação importante, agora com a decretação da falência de uma empresa, o juiz vai determinar a instauração de um incidente de classificação de crédito tributário. Então as fazendas, eu digo as fazendas porque pode ser a fazenda federal, a União, ou as fazendas estaduais e as fazendas municipais, onde aquela empresa atuava, elas poderão então fazer a inscrição do seu crédito tributário e apresentar os respectivos documentos comprobatórios desse crédito tributário. Então, na verdade, o que o legislador fez foi dar uma organizada em relação a essa questão da dívida tributária. Vocês observam com isso que talvez a gente não tenha modificações assim extremas. As modificações elas são mais pontuais em relação ao direito tributário. Mas eu diria que para vocês que o principal aspecto foi a ampliação do prazo para o pagamento da dívida tributária. Mas eu quero ressaltar aqui, para que ninguém faça qualquer tipo de confusão. Essa dívida tributária, quando eu me referi ao parcelamento de 120 meses ou de 24 meses, esses parcelamentos não são concedidos dentro do processo de recuperação judicial, são concedidos fora do processo de recuperação judicial, tá bom? Agora sim, agora a gente pode encerrar dizendo que empresarial é mais legal.